Paz e bem. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia, Maria nas Sagradas Escrituras. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. No vídeo anterior, comentamos o questionamento que Maria faz ao anjo diante da palavra: eis que conceberás, darás à luz um filho. Maria questiona: como acontecerá isso se não conheço homem algum? Tratamos isso no vídeo anterior. Neste vídeo prosseguimos no capítulo 1, versículo 35 e 36, que nos traz a resposta do anjo à Virgem Maria. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e é este o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Então aqui nos é apresentado a palavra do anjo, que nos diz como irá se realizar este mistério deste filho que Maria vai gerar. Será obra e ação do Espírito Santo. E aqui de novo a palavra de Deus nos ressalta a iniciativa de Deus. Tudo isso acontece não por iniciativa de Maria, mas iniciativa de Deus. Ela é escolhida e, no entanto, corresponde a essa vontade e a essa ação de Deus. E como isso vai acontecer? O poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. E aqui, novamente, Lucas nos diz algo muito profundo, porque esta sombra de Deus, que indica a própria presença de Deus e a manifestação e a presença da glória de Deus, esta nuvem vai aparecer em alguns momentos na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, esta sombra associada à nuvem, porque a nuvem causa a sombra, se manifesta sobretudo sobre a Arca da Aliança, se manifesta sobretudo na tenda da reunião, quando ainda não havia o templo, e depois no templo, quando ele foi construído. Então está esta sombra, esta manifestação da glória do Senhor profundamente associada à Arca da Aliança e ao templo de Deus. Nós vamos observar então que ao nos dizer que o Espírito irá descer sobre Maria com o poder do Altíssimo e que iria cobri-la com a sombra, Lucas está nos dizendo algo. Está nos dizendo que assim como essa sombra se manifestava na Arca da Aliança e no Templo de Deus, agora se manifesta sobre Maria. E que, portanto, de alguma forma, ela é Templo de Deus, ela é Arca da Nova Aliança. Mas para traçar este caminho de reflexão, vamos nos reportar alguns textos da Escritura. Vamos primeiro a um texto do Novo Testamento. Lucas, capítulo 9, versículo 34, nos narra a transfiguração de Jesus. E lá nos mostra como a presença dessa sombra está associada à nuvem e que isso representa a presença de Deus. O texto diz: ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. Da nuvem veio uma voz dizendo: este é o meu filho eleito, ouvi-o. Conhecemos o texto. Jesus sobe ao monte com 2 dos seus discípulos, se transfigura diante deles, então desce a nuvem que faz a sombra, que cobre com a sombra. E lá da nuvem é que vem a voz, porque a nuvem representa essa presença de Deus. Essa nuvem se manifesta muitas vezes no Antigo Testamento e, como foi dito, sempre associado à Arca da Aliança e associado ao Templo de Deus. Vamos observar, comentando a Arca da Aliança. Em Levítico 16, versículo 2, nos é dito: o Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Araão que nunca entre no santuário, além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório que está ligado à Arca da Aliança. Então nós vemos aqui essa presença da nuvem na Arca da Aliança.
Lembrando que a Arca da Aliança continha as tábuas da lei e também continha o maná do deserto e indicava para o povo, representava a presença de Deus no meio do povo. Um outro texto está em Números, capítulo 9, versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Aqui o texto já nos fala da tenda da reunião, né? Quando caminhava no deserto, o povo montava a tenda da reunião, colocava ali a arca e era o lugar onde o Senhor se manifestava. E ali estava presente esta nuvem que cobria e que depois, enquanto o povo caminhava, acompanhava também o povo de Deus como sinal da presença de Deus no meio do povo. Essa mesma nuvem que indica a presença de Deus, então se manifesta na tenda da reunião, como nos narra Êxodo capítulo 33, versículos 7 a 10. Vamos citar somente um trecho. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento. E depois diz: e logo que ele acabava de entrar, a coluna de fogo descia e se impunha à entrada da tenda. Então, de novo, nós vemos a presença da nuvem junto à tenda da reunião, que era o lugar do culto antes, de ser construído o templo de Jerusalém, que vai substituir a tenda da reunião. Também, nos versículos 40 e 35 do livro do Êxodo, vai lembrar: era impossível a Moisés entrar na tenda da reunião porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então vemos que essa presença da nuvem indica a manifestação da glória do Senhor, ou seja, é a própria presença do Senhor que a nuvem indica. Também a presença desta nuvem, que pressupõe a sombra que ela gera, a sombra do Altíssimo está ligada a essa nuvem, se manifesta no templo. Temos, por exemplo, o texto, além de outros dos que estão sendo citados, o texto de 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 7 a 14. Vamos ler somente alguns trechos. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor ao seu lugar no santuário do templo. Veja que tanto a tenda da reunião como o templo está sempre ligado à presença da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança foi levada para o templo. E aí o texto vai dizer: quando os sacerdotes saíram do templo, no momento em que os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar, eles então cantavam um hino, louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento o templo do Senhor encheu-se de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Então essa presença da nuvem do Senhor é a manifestação ali da glória de Deus. Também 1 Reis, capítulo 8, de 10 a 12, nos diz: quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade, por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Então, temos aqui de novo o templo, no qual se manifesta a glória de Deus através da presença da nuvem, e essa palavra aqui de Salomão, que isso indica esse lugar onde Deus habita na obscuridade, esse lugar edificado, para que seja sinal dessa presença de Deus. Como não pensar e não associar este texto de alguma forma a Maria? Então temos que a nuvem desce sobre o templo, é a glória do Senhor, assim como também a nuvem, a sombra do Altíssimo, cobre Maria, que é então tomada pela glória do Senhor. Ela fica cheia da glória do Senhor, por isso também a ave cheia de graça, porque ela é habitada pela presença do Senhor, da glória do Senhor. E de fato,
Ela que é edificada pelo próprio Deus, edifiquei uma casa para a vossa residência, né? Se torna morada daquele que diz que habitaria na obscuridade. E de fato o Senhor habitou na obscuridade do ventre de Maria. Ela que carregou o Senhor. Como sinal do povo de Deus, a igreja que também deve carregar o Senhor que habita entre nós. Porque também nós deveremos ser templos do Senhor. E a partir daí, né, desse lugar de habitação do Senhor, um lugar onde habitaria para sempre. Então Maria é sinal, enquanto igreja, enquanto templo de Deus, ela é paradigma, modelo, sinal daquilo que a igreja deve ser e daquilo que o Senhor quer realizar em toda a igreja, assim como realizou nela, habitar entre nós. Então, o templo é esse lugar da habitação de Deus, e Maria foi lugar da habitação de Deus, de modo único e singular, né? Também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha as tábuas da lei e o maná. Podemos dizer que Maria é templo de Deus e também Arca da Nova Aliança agora. Porque assim como na Arca da Aliança havia a presença da lei, das tábuas da lei e do maná, Maria agora traz aquele que nos dá um novo mandamento. Eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. E aquele que é a lei, que não aboliu a lei antiga, mas levou ao pleno cumprimento, mas ele é a lei encarnada, o Cristo, e é também o pão da vida, o verdadeiro pão do céu. Então Maria é agora a Arca da Nova Aliança, templo de Deus, templo da Nova Aliança, como sinal daquilo que nós somos chamados também a ser, né? Somos chamados a carregar o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, e somos chamados também a trazer o Senhor entre nós. De fato, Paulo vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, Maria por primeira é manifestação e é templo do Senhor, o Senhor que vai habitar nela, a glória de Deus que vai descer sobre ela, como sinal daquilo que a igreja é chamada a ser, templo do Senhor. Então vemos que há três coisas associadas aqui: a Arca da Aliança, o templo e agora Maria, a mulher, que representa o próprio povo de Deus, que é chamado também a ser templo de Deus. E então eu tomo um texto do Apocalipse, que depois comentaremos de modo mais pormenorizado, o texto que está no capítulo 11, versículo 19, e depois, capítulo 12, versículo 1. O texto diz assim: o templo de Deus, que está no céu, se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol. Então veja que interessante, lembrando que quando a Bíblia foi escrita não havia capítulos e versículos que separavam, o texto diz: apareceu um sinal no céu, o templo, e no templo a Arca da Aliança. Imagine só, a Arca da Aliança havia se perdido. Então imagina a curiosidade de quem está lendo o texto: opa, a arca apareceu onde ela está. O que o texto vai dizer sobre a arca? E de repente uma mulher vestida de sol. É como se de repente a mulher substituísse o templo e a arca. Então vemos três coisas associadas, A arca, o templo, a mulher. A mulher agora é a Arca da Nova Aliança. Onde está a arca perdida? Para nós, igreja, isso já não importa mais. A Arca da Nova Aliança é por primeiro Maria, e ela se estende a toda a igreja, porque toda a igreja contém agora o novo mandamento e o pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo, e Maria é sinal disso. Então ela é a Arca da Nova Aliança, ela é templo de Deus, como sinal para nós. Então, assim como a sombra do Senhor, a nuvem, descia sobre a arca e o templo, agora desce sobre Maria. E com isso Lucas nos dá o sinal de que ela é templo de Deus, ela é Arca da Nova Aliança, como sinal do que a igreja depois é chamada a ser, como diz Paulo, templo do Senhor. Então, de novo aqui, Maria é, para nós, modelo.
Como iremos ver mais à frente, no texto da visitação, de novo Lucas vai nos apontar que Maria é a arca da nova aliança. Mas já nesse trecho, ao comentar e falar da sombra que desce sobre ela, ele já nos diz isso veladamente, porque essa sombra de Deus estava profundamente associada à arca e ao templo. Maria agora é a arca da nova aliança, templo, habitação do Senhor, como sinal do que a igreja é chamada a ser. Templo de Deus, habitação de Deus, Ele que prometeu que habitaria para sempre no seio do seu povo, tal como habitou de modo singular no ventre de Maria. De novo como sinal, para nos revelar que essa sua presença é de fato verdadeira, profunda entre nós. Que Maria nos inspire a ser templo do Senhor e interceda por nós. Curta, compartilhe, deixe dúvidas, questões e no comentário e continue nos acompanhando. Paz e bem.